Olá pessoal, dando continuidade à nossa mentoria, hoje teremos a última aula do módulo 1 e nela veremos como calcular perímetro e área de figuras planas, em particular do quadrado, retângulo e do triângulo. Pessoal, o perímetro nada mais é do que o comprimento do contorno da figura, ou seja, é a soma de todos os seus lados. Por exemplo, se a gente tem a seguinte figura e sabemos o comprimento de cada lado, quem vai ser o perímetro dessa figura? Basta a gente somar todos os seus lados, ou seja, 4 mais 5 mais 4,5 mais 2 mais 3. E isso aqui vai dar 18,5 metros. Então, é isso que é o perímetro. É a soma de todos os seus lados. Então, se a banca der para vocês o comprimento dos lados de uma figura e perguntar o perímetro, é só somar todos esses lados. Ela pode até colocar uma certa situação, né? Você quer cercar um terreno, e aí quanto de cerca será necessário para cercar esse terreno? Veja que esse tipo de questão é referente a perímetro, né? Para você saber quanto de cerca você vai utilizar, por exemplo, para cercar um terreno, você primeiro tem que somar o comprimento de todos os lados do seu terreno. E aí você vai ter, exatamente o que? O perímetro desse terreno. E, consequentemente, o comprimento de cerca, necessária para poder cercá-lo. E se o perímetro é exatamente o comprimento do contorno da figura, o que é que vai ser a área? A área, pessoal, vai ser a região ocupada pela figura. Olhando para esse exemplo que nós colocamos aqui, calcular a área dessa figura seria, calcular essa região aqui que ela ocupa, por exemplo, nessa tela. Agora que nós já sabemos o conceito de perímetro e de área, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos particularizar esses conceitos em relação ao quadrado, retângulo e do triângulo, ou seja, veremos como calcular o perímetro e a área dessas figuras. Só que para isso, antes nós vamos conhecê-las, ou seja, vamos conhecer as características que tem um quadrado, um retângulo e um triângulo. Começaremos pelo quadrado. A principal característica dele, pessoal, é que todos os seus lados são iguais. Por exemplo, aqui nós temos um quadrado, uma figura plana de 4 lados iguais. O quadrado sempre vai ter 4 lados e todos são iguais. Essa é a principal característica que ele tem e é a característica que a banca cobra. Sendo assim, como é que ficaria aqui o perímetro desse quadrado? Basta vocês somarem todos os lados. Então, ficaria lado mais lado, mais lado, mais lado. Quantas vezes? 4 vezes, porque são 4 lados iguais. Ou, se vocês quiserem, vocês podem também fazer 4 vezes o valor do lado. Ou seja, nesse exemplo aí, ficaria 4 vezes 2, que dá 8. Esse seria o perímetro. E a área? A área de um quadrado, pessoal, é lado vezes lado, só isso. Ou seja, 2 vezes 2, que dá 4, nesse exemplo. Beleza? Então, o perímetro de um quadrado é a soma dos 4 lados. E a área é a multiplicação de 2 lados, lado vezes lado. Beleza? Guardem isso para vocês. Por quê? Porque a banca, quando for informar que um objeto tem um formato de um quadrado, ou também ela pode falar assim, que um objeto tem um formato quadrangular, é a mesma coisa, ela não vai dizer o valor dos 4 lados, até porque não tem necessidade. Só pelo fato de você saber que o quadrado tem os 4 lados iguais, basta vocês saberem apenas um. Ou seja, sabendo apenas um lado, vocês conseguem aí calcular tanto o perímetro como a área. Por quê? Porque todos os lados são iguais. Então, fiquem atentos a isso. A banca só vai informar o valor de um único lado.
quando ela afirmar aí que a figura tem o formato de um quadrado ou quadrangular. E o retângulo? A principal característica dele, pessoal, é que os lados opostos são iguais. O que são lados opostos? Que estão em lados contrários. Por exemplo, aqui nós temos um retângulo. E o que é que nós sabemos? Que esse lado é igual a esse e que esse lado aqui é igual a esse. Por quê? Porque são lados opostos. E nós vimos que a característica de um retângulo é que os lados opostos são iguais. Esse lado aqui a gente chama de comprimento e aqui nós chamamos de largura. Sendo assim, pessoal, como é que ficaria o perímetro do retângulo? Não seria a soma dos quatro lados, porque veja, o retângulo ele também é uma figura que tem quatro lados. Se vocês perceberem, desses quatro lados nós temos dois comprimentos e duas larguras, não é verdade? Por quê? Porque os lados opostos são iguais. Então o perímetro aqui ficaria 2 vezes o comprimento mais 2 vezes a largura. Perceba que o comprimento também a gente pode chamar de base. E a largura a gente pode também chamar de altura. Sendo assim, a área de um retângulo vai ser base vezes altura ou comprimento vezes largura. Então, são essas duas coisas que vocês precisam saber sobre o retângulo: o seu perímetro e a sua área. Geralmente, a banca ADM-Tec ela fala sobre comprimento e largura. Ela dá o comprimento e a largura do retângulo. Então, se ela informar isso, você já sabe que para calcular a sua área, basta multiplicar o comprimento pela largura. E o triângulo? Ele é uma figura que tem três lados. Temos aqui o desenho de um triângulo, onde esse lado aqui embaixo a gente chama de base. E aqui, olha, esse segmento a gente chama de altura. Nesse caso aqui, como nós temos vários tipos de triângulo, né? O perímetro vai ser o quê? A soma dos três lados. Então, o perímetro aqui é a soma dos três lados. E a área? A área, pessoal, aqui vai ser sempre a base vezes a altura, tudo isso dividido por 2. Lembrem-se, fração para a gente é uma divisão, por isso que eu gosto sempre de escrever no formato de fração. Mas lembre-se, fração também a gente pode ver como uma divisão, né? Do numerador pelo denominador. Então, aqui nós temos o perímetro de um triângulo, que vai depender muito das medidas dos seus lados, e a área, que é só multiplicar a base vezes a altura e dividir esse resultado por 2. É isso que a banca vai trazer. Sempre que ela falar de área de triângulo, ela sempre vai dar a base e a altura dele. Então, nós temos aí o triângulo, que é uma figura que tem três lados. Temos o retângulo, que é uma figura que tem quatro lados. E o quadrado, que tem aí quatro lados iguais, cada um com as suas características. E só como complemento, puxando aqui uma setinha do triângulo, se em algum momento a banca falar sobre triângulo equilátero, já tenha em mente o quê?
que esse triângulo tem todos os lados iguais. Sendo assim, como é que ficaria o perímetro? O perímetro é exatamente lado mais lado mais lado, ou 3 vezes o lado, já que todos os lados são iguais. Então, se a Banga falar em triângulo equilátero, ela também não vai dizer o valor dos 3 lados, ela só vai dizer o valor de um lado. Por quê? Porque ele tem todos os lados iguais. Beleza? Então, prestem bem atenção também nesse conceito aqui. O triângulo equilátero é um tipo de triângulo que tem a característica de ter os seus lados iguais. Então, pessoal, aqui nós encerramos o módulo 1. Acredito que tenha sido um tempo de aprendizado muito legal. Eu aprendi muito com vocês, né? E espero que também vocês tenham aprendido bastante comigo e que essa aprovação venha o mais rápido possível. Então, eu desejo a vocês bons estudos, foquem bastante, pois tenho certeza que em breve o sucesso será alcançado. Então é isso que eu desejo para vocês e até a próxima.